Tivemos cenas lamentáveis aí no entorno do Maracanã, briga generalizada na saída do estádio, dois torcedores ficaram desacordados e foram bater no Hospital Souza Aguiar. Nenhum dos dois tem risco de vida, o estado deles é considerado estável. E infelizmente tivemos uma notícia de um torcedor que perdeu a visão. A polícia, no meio daquela confusão, daquela pancadaria generalizada e corre-corre, começou a atirar bala de borracha, e uma dessas balas de borracha pegou no olho de um torcedor, e esse torcedor perdeu a visão desse olho. Então ele foi assistir um Vasco e Flamengo, e o presente que ele ganhou, além de ver um grande jogo, foi perder uma das visões. E aí aquela pergunta que a gente, querendo ou não, tem que fazer: e aí, vale a pena? Será que vale o risco ir assistir um jogo desse e acontecer essa situação? Agora, falando da partida, o Renato Gaúcho tá punido, né? Tá suspenso com 3 jogos, cumpriu o primeiro jogo contra o Olímpia em São Januário e cumpre os outros 2 agora fora de casa. O jogo do Audax Italiano em Santiago, no Chile, amanhã, e no jogo contra o Olímpia daqui a 2 semanas lá no Paraguai. Só volta a comandar o Vasco do jogo contra o Barracas Central em São Januário. Tá passando para vocês na tela a classificação, e esse jogo é importantíssimo. E olha, vou trazer para vocês alguns cenários. Se o Vasco vence esse jogo, ele pula para 7 pontos, trava o Audax com 4 e praticamente encaminha a classificação dele. Até porque na última rodada a gente tem um jogo em casa com Barracas, temos tudo para vencer, fechar a tabela com 10 pontos, e aí com 10 pontos a gente está dentro. Só que esse jogo, ele é uma pegadinha. Não é nenhuma surpresa o Vasco perder esse jogo com um time misto e com um banco recheado de garotos do Sub-20, até porque a gente perdeu para o Audax jogando em São Januário. Então, se a gente perder em casa, a gente pode perder fora. Acho que o Vasco tem que voltar do Chile sem perder sob hipótese alguma. Puder ganhar, maravilha, e é o melhor cenário. Até porque eu vou trazer para vocês uma pegadinha que pode acontecer em caso de não vitória do Vasco no jogo de amanhã. Tá bom, vamos lá. Qual é a possível pegadinha, Dieguinho? Então vamos lá. O Vasco amanhã empatando com o Audax, o Vasco não sai da zona de classificação, porque ele e o Audax vão ficar com 5 pontos. Nos critérios de desempate, o Vasco se manter à frente. Ele pode ser ultrapassado ou pelo Olímpia ou pelo Barracas, que se enfrentam. A equipe do Barracas joga em casa com o Olímpia. Então, se o Barracas vencer o jogo em casa, ele pula para 6 e ele assume a liderança, né? Fica Vasco e Audax com 5, e o Olímpia, que há 2 rodadas era líder, vai para a lanterna com 4 pontos. E aí joga uma pressão desgraçada no Olímpia, porque o próximo jogo é contra o Vasco. Ele tem a oportunidade de ganhar o Vasco, passar o Vasco e empurrar a batata quente na nossa mão. E esse jogo, o Olímpia deve vir com o time titular. Eles botaram o time reserva contra a gente, porque eles estavam focados na decisão lá do título paraguaio, e eles se sagraram campeões, inclusive depois desse jogo contra o Vasco. Eles tinham uma gordurinha, botaram o time titular, ganharam e bateram o campeão. Lembrando que lá no Paraguai, é igual na Argentina, tem clausura, apertura, o campeonato é rachado no meio em 2 turnos, e essa primeira parte do campeonato terminou com o título aí do Olímpia. Por isso eles botaram um time reservão, e vão vir com força máxima com certeza. Se o Olímpia ganhar o jogo aí do Barracas fora de casa, o Olímpia vai para 7, a gente fica em segundo com 5, e eles ficam a vencer a gente na penúltima rodada em casa, de resolver a vida e poder largar o campeonato na última rodada. Só que eu vou trazer um cenário hipotético aqui. Vamos supor que nessa rodada todo mundo empate. O Barracas não consiga ganhar do Olímpia em casa, o Olímpia vai fora e belisca um empatezinho, e o Vasco não perde para o Audax. O grupo termina como tá. A diferença é que todo mundo bota um pontinho na sacola, preserva-se os saldos ali. Então terminaria Vasco 5, Olímpia 5, Audax Italiano 5, Barracas 4. Aí vem o perigo. Na penúltima rodada é o jogo mais difícil que o Vasco tem ao longo dos 6 jogos dentro do grupo, que é o Olímpia lá no Paraguai. Não é nenhum absurdo o Olímpia ganhar do Vasco lá, com o time principal. E olha a besteira que pode acontecer se essa rodada todo mundo empatar e o Vasco perder para o Olímpia na rodada seguinte. O Audax e o Barracas jogam no Chile, e o Audax aparentemente é mais time que o Barracas e joga em casa.
Então, resultado bem comum, o Audax conseguiu vencer o Barracas. Se esse cenário acontecer, essa rodada eu tô todo mundo empatar. Na próxima, a gente perder pro Olímpia e o Audax ganhar do Barracas em casa, o campeonato termina a penúltima rodada com a equipe do Olímpia com 8 pontos, o Audax com 8 pontos e o Vasco com 5. Só que na última rodada tem confronto direto entre Olímpia e Audax no Paraguai. Se eles fizerem um jogo de compadre, o empate classifica os dois. Vamos arriscar jogar um para ganhar do outro. E aí quem perder, se o Vasco ganhar o jogo dele contra o Barracas em casa, a gente corre risco de estar fora. Então eles podem fazer um jogo de compadre, empatar e o Vasco, mesmo ganhando do Barracas, está eliminado. Porque eles fechariam ali a última rodada com 9 e o Vasco empatando com o Audax, perdendo com o Olímpia e ganhando a equipe do Barracas, no máximo ele chega a 8. E os dois chegariam a 9, né? O Olímpia ganhando da gente, empatando com o Audax e empatando ali com a equipe do Barracas fora. Então, esse jogo de amanhã é fundamental para o Vasco encaminhar a classificação. Perder não é uma opção. O empate, ele pode te deixar numa sinuca de bico dependendo da rodada que vai vir. Né? A gente não pode perder pro Olímpia lá. Aí teria que amarrar o Olímpia no Paraguai e se vencer, maravilha. Mas a derrota aqui é um resultado bem possível. Ainda mais se o Renato ficar com esse negócio de mandar time alternativo. A gente vai praticamente eliminado aí para a última rodada, depender dos jogos. Então se a gente vencer hoje, ou melhor, a gente vencer amanhã, a gente resolve a vida da gente. Se empatar hoje, não pode perder de jeito nenhum para travar o Olímpia ali também. E aí tentar resolver a vida na última rodada. Tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Quero te ouvir. Deixa seu palpite aqui embaixo pro jogo. E eu vou entrar agora na salada de frutas aí e na mudança brusca que o Vasco vai fazer com relação à lista de relacionados para a partida. Falando agora do jogo, galera, o Vasco vai fazer uma mudança muito brusca, inclusive os titulares que enfrentaram a equipe contra o Flamengo não devem viajar. Só tô na dúvida aqui do Andrés Gomes, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Titulares que eu falei a galera que começou o jogo. Dos jogadores que iniciaram o jogo contra o Flamengo, só o Cauã Barros vai para o Chile. Ou melhor, foi, né? Porque o Vasco já viajou, inclusive, tá passando para vocês aí algumas imagens. O Barros tomou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e não joga contra o Atlético Paranaense domingo em São Januário. Outro que tá fora é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, naquele pênalti idiota que ele fez no Pedro, ele também tá fora do jogo de domingo. O Puma ficou no Rio para treinar com o time titular e o Hugo Moura também não viajou. Ficou no Rio porque ele vai ser titular na vaga do Barros, que está suspenso. Com isso, o Paulo Henrique e o Barros, que estão fora do jogo de domingo, viajaram e vão reforçar o Expressinho, esse time reserva. O Vasco teve um acréscimo na relação de 11 jogadores do Sub-20, que são eles: os laterais esquerdos, Alisson e Avelar, o ponta esquerda, Andrei Fernandes, o zagueiro, Bruno Andrade, o lateral direito, Breno Vereza, o volante meia, Gustavinho, o goleiro, Felipe Gabriel, o volante, Ramon Rick, que foi titular até no jogo do Olímpia, o meia, Samuel Jesus, o zagueiro, Wallace Falcão e o meia, Zucarello. Esses 11 meninos viajaram para encorpar o grupo para o jogo do Audax. O Vasco não divulgou a lista de relacionados. Eu fui dar uma pesquisada, olhei algumas fotos que o Vasco postou e entendi mais ou menos a dinâmica da galera que vai ficar fora porque jogou com o Flamengo e vai se preparar para o jogo do CAP. O Vasco deve ter levado mais ou menos essa rapaziada aqui. Inclusive, falando num provável time, o Vasco deve mandar a campo Fusato no gol, o Léo Jardim não foi, Paulo Henrique na lateral, Saldívia e Lucas Freitas na zaga e a minha dúvida, Piton ou Avelar na lateral esquerda. O Piton, acredito eu que não ia viajar para ficar no banco. Eu acho que ele deve começar com o Piton, mesmo o Piton tendo sido titular contra a equipe do Flamengo. O cuiabano deve estar liberado para jogar contra o Atlético Paranaense. Voltou a treinar com bola na quinta-feira agora que passou, mas ainda não estava 100% e vai
trabalhar ali a questão física dele para o jogo de domingo. Ele teve um edema na coxa e já é desfalque do Vasco há algumas rodadas, tá? Ele tá fora desde o jogo do Corinthians. Então, Corinthians, Olímpia, Flamengo, agora Audax, são 4 jogos já que ele vai ficar fora, contando o jogo de amanhã, e deve estar à disposição para o jogo de domingo. O que me chama a atenção é que o Marcelo Salles, que vai comandar a equipe, eu vou falar disso daqui a pouco, levou 3 laterais esquerdos. O Avelar e o Alisson, do Sub-20, mais o Piton. Então viajou 3 laterais esquerdos. Não entendi muito bem qual foi essa ideia aí não, mas enfim, essa é a informação. Mas eu imagino que o Piton comece o jogo e o Avelar entre no segundo tempo em algum momento. O meio-campo com certeza vai ter Barros e Tietê, e aí fica a minha dúvida do que ele vai fazer. O tripé de atacantes deve ser Nuno na esquerda, Marino na direita e o Spinelli no comando do ataque. Sim, o Spinelli na cabeça do Renato continua sendo reserva. É loucura isso, mas é exatamente isso. E aí eu deixo em aberto algumas questões. O Vasco divulgou algumas imagens do treino ainda de ontem no CT Moacir Barbosa e a gente viu só os reservas, os moleques do Sub-20 e só teve 2 jogadores dos principais que a gente viu com foto. O Hugo Moura, mas o Hugo Moura não viajou, e o Andrés Gomes correndo. Eu não sei se o Andrés Gomes vai viajar, já que ele entrou no segundo tempo, ou se pelo problema da coxa, que ele foi poupado, jogou alguns minutos, já jogou o segundo tempo contra o Corinthians, o Renato não vai dar uma segurada para ele cuidar melhor da perna e ficar zerado para o jogo de domingo. Eu não sei se ele viajou. Caso o Andrés Gomes tenha viajado, eu acho que ele vai armar o time com Barros, Tietê, o Nuno como armador, Andrés Gomes, Marino e Spinelli. Se o Andrés Gomes não viajou, aí eu quebro a cabeça. Porque o Nuno volta para a esquerda, o Marino para a direita, o Spinelli no comando do ataque, e aí ele deve recorrer a uma improvisação. Ele pode fazer Ramon Rick e Barros com o Tietê adiantado para ser o armador do time, já que o Ramon Rick jogou bem contra o Olímpia, então talvez ele queira dar mais uma oportunidade para o garoto. Uma outra possibilidade é botar o JP para começar o jogo jogando como 10. Ele jogou alguns jogos assim no Avaí e no próprio Vasco ele jogou mais ali do que de segundo volante, posição que eu confesso que eu não gosto do JP atuando, só que o Ramon Rick vem de um bom jogo contra o Olímpia em São Januário. Será que ele não vai querer oportunizar de novo o garoto, que deixou uma boa impressão? O JP jogou bem contra o Barracas, mas não confirmou no jogo do Remo e perdeu até um pouco de espaço e nem tem entrado nos jogos. Uma outra possibilidade, essa eu acho remotíssima, eu acho que não vai rolar, seria ele efetivar o Zuccarello de titular para esse jogo e ter um jogador da posição. O Zuccarello seria o meia e aí faria Barros e o Tietê jogando de volante. O Renato falou também na coletiva do jogo do Flamengo, que acabou que eu não trouxe para vocês aqui, que ele tem mantido a formação tática e trocado só as peças. Ele tem jogado no 4-2-3-1, ele parou de jogar com 3 volantes. Até quando ele bota o Tietê, às vezes ele improvisa o Tietê na ponta direita e não aquele primeiro volante, 2 volantes e meia, nenhum armador, 2 pontas e um atacante. É bem verdade que ele pode abrir uma exceção para esse jogo. Cara, eu só tenho no elenco de origem o Rojas de meia, o Rojas não viajou, o Nuno pode jogar ali também. Vou abrir mão desse meia e vou jogar com 3 volantes, até porque ele tem o JP, ele tem o Ramon Rick, o próprio Tietê está ali à disposição, então eu tenho mais volantes à disposição do que meia. Então pode ser, até vou jogar fora de casa, não, vamos com a trinca de volante, sem meia, 2 pontas e um atacante. É uma opção. E aí ele faria o Ramon Rick volante pela direita, o Tietê volante pela esquerda, o Barros na cabeça da área aqui, e aí ele soltaria o Marino e o Nuno na beirada e o Spinelli. Não sei se o Andrés Gomes viajou, tá? Então é uma possibilidade que eu ainda tô vendo. Além desse provável time aqui dos garotos, eu sei que tá na relação o JP e o Pablo. Então eu tenho 23 jogadores confirmados, se o Gomes viajou 24. A delegação normalmente relaciona 25, 26, então tem alguém aí que eu não consegui identificar ainda que viajou. Queria te ouvir, com essas opções à disposição, qual time do Vasco você escalaria? Já dando um passinho à frente, falando do jogo do Atlético Paranaense, já me irrita, porque o David ficou, o Brenner ficou,
e o Spinelli está no expressinho. Ou seja, para o jogo de domingo, se o Spinelli não comer a bola, desandar a fazer gol amanhã contra o Dax, o Renato falar, vou repensar. Ele jogou no expressinho, mas ele vai ser titular. Na cabeça do Renato, ainda o Spinelli é reserva. Ele está preparando o time para domingo com os titulares que ficaram no Rio, com o Brenner e com o David, tá? Ou com um dos dois jogando de titular e o outro ficando no banco. Informação aleluia boa é que o Adson não viajou e ficou com o grupo principal e vai ser titular no final de semana. Então ele já torceu o braço com relação ao Adson, mas o Spinelli ainda é um jogador para ele que está correndo por fora. Inclusive eu teria levado o Brenner no jogo aí do expressinho e ficaria segurando ali o DVD. Inclusive espero que ele utilize o David de ponta esquerda como foi contra o Flamengo e não mais aberto e não mais de centroavante, como ele vinha utilizando, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua provável escalação aqui embaixo nos comentários. Ainda sobre a partida, informação importante, o Marcelo Salles resolveu a questão dele lá com a Conmebol, ele não estava podendo assinar a súmula e no jogo do Barracas, quem comandou, quem foi de fato o treinador, pelo menos na súmula, foi o Bruno Lazzaroni. Resolvida essa situação, agora o Marcelo Salles vai ser na súmula o treinador do Vasco. O Alexandre Mendes, que comandou a equipe no jogo do Olímpia, esse fica no Rio com o Renato, tá? Treinando ali o time principal. Então, Bruno Lazzaroni e o Marcelo Salles viajam e ficam no Rio. O Renato, que está suspenso, mas o Alexandre Mendes para comandar ali o time principal do Vasco. Imagino que eles vão puxar mais alguns jogadores do Sub-20 para completar o treino, de repente algum jogador do Sub-17. Informação importante sobre os garotos, o Vasco joga na quinta-feira contra a equipe do Santos, tá? Mando do Vasco, o Vasco é o segundo colocado aí do Campeonato Brasileiro Sub-20 e tem tudo para assumir a liderança nessa 10ª rodada. O Palmeiras joga aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo, o Palmeiras é líder com 21, o Vasco é o segundo com 19. Se o Vasco vencer o Santos em casa, o Santos que está nesse momento na 4ª colocação, 2 pontos atrás do Vasco. Confronto direto ali, se o Santos ganhar a gente aqui, passa a gente. O Vasco tem um jogo duro com o Santos, mas é em casa. O Vasco vai a 22, se o Palmeiras empatar ou perder, fica ali com 21 ou 22 e o Vasco pode assumir a ponta. O saldo do Palmeiras é de 11 e o Vasco é de 10. Então o Vasco vencendo o jogo e tendo um empatezinho ali entre Flamengo e Palmeiras, uma vitória do Flamengo, o Vasco assume a ponta. E o nosso treinador, o Kuropis, conta com os 11 jogadores que viajaram. Ele pode fazer controle de carga a depender de quantos minutos os moleques do Sub-20 ganhem. Muitos sequer devem jogar, deve ter ido para completar treino, ganhar rodagem, viajar com o time principal, pegar essa aclimatação com o profissional, mas alguns jogadores devem atuar. O Avelar já praticamente é profissional, mas o Ramon Henrique deve jogar, né? Algum outro, o Zuccarello talvez ganhe minutos, e aí pode ser que o Kuropis rode aí e faça controle de carga. O Vasco viaja ainda na madrugada ali de quarta para quinta, a expectativa é que o time chegue no Rio 5 horas da manhã e o jogo é à noite. Deixa eu até pegar o horário certinho aqui. O Vasco joga às 7h30. Então os moleques vão pegar um avião, vão vir do Chile pro Rio, vão ter que sair do aeroporto e ir para casa ou ir direto para concentração para jogar às 19h30 contra a equipe do Santos, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Para finalizar, notícia bem ruim e preocupante. Contra o Vasco as coisas são sempre esquisitas, né, cara? A Procuradoria do STJD recorreu contra a decisão que absolveu por 3-2 o Thiago Mendes pelas declarações que ele deu na beira do gramado após a derrota para o Corinthians. Qual foi a declaração, Diguinho? Já tem uns dias, eu não lembro. O Thiago Mendes disse isso aqui e foi indiciado. O árbitro apitou bastante para o Corinthians. Não sei se era a pressão da torcida contra ele. Infelizmente, é o futebol. Quando a pressão é grande para eles, eles apitam para o time da casa. O Thiago Mendes foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e havia sido absolvido por 3-2. Só que a Procuradoria do STJD não concordou com a decisão e recorreu. O novo julgamento do Thiago Mendes vai ser agora dia 7, quinta-feira, às 11 horas da manhã. E ele pode pegar até 6 jogos de punição.
E aí me chama a atenção não só o fato da Procuradoria recorrer, porque o Thiago nem falou nada de tão grave, apesar de a gente saber como a CBF está hoje e está sendo meio intolerante com esse tipo de declaração, só que ele tinha sido absolvido. Vamos pegar o Pedrinho de exemplo, o Pedrinho tinha sido absolvido, a Procuradoria recorreu e quando recorreu o Pedrinho pegou 15 ou foi 30 dias de gancho, tanto que ele só pôde voltar a viajar com a delegação do Vasco no jogo agora contra o Flamengo, ele estava fora. E o Thiago Mendes, que num primeiro momento foi absolvido, eu não imagino que eles recorreriam para absolver de novo, eles devem dar alguma punição ao Thiago, não sei se de um jogo, 2 jogos, mas o Thiago Mendes aí pode pegar até 6 jogos. Estou preocupado, o jogo de domingo é muito importante e vou esmiuçar isso melhor no próximo vídeo, só que a situação do Vasco é delicada. O Vasco é o 13º, a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Inclusive o Mirassol, que vem de uma arrancada nas últimas 3 rodadas, tem um jogo a menos e tem 12, poderia ter 15, assim como o Corinthians. Outro time com um jogo a menos é a Chape, mas a Chape é lanterna com apenas 8 pontos. É bem verdade que as equipes que estão acima do Vasco estão coladas. Em caso de vitória contra o Atlético Paranaense, o Vasco pode chegar a 20 pontos numa combinação de resultados. Hoje o 7º colocado tem 20. Então o Vasco está muito colado com a zona, 2 pontos, mas também está muito próximo e pode ganhar uma renca de posição. Então o Vasco precisa muito ganhar desse jogo do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que vem muito bem, é o 5º colocado do campeonato, tá? E inclusive vem sendo, tá 1 ponto do G4, né? O São Paulo é o 4º com 24 e está a 3 do Fluminense, que é o 3º, e a 4 pontos do Flamengo, que é o 2º colocado. Então vai ser um adversário carne de pescoço. Então o Vasco está no meio do caminho. É bem verdade que com o Renato, eu vou esmiuçar melhor isso, se fosse considerar só a chegada do Renato, o Vasco seria hoje o 5º colocado do campeonato. Mas, pelo histórico ruim que o Fernando Diniz deixou, salvo engano, eram 4 rodadas e 1 ponto só. O Vasco, com a soma do trabalho dos dois, é o 13º a 2 pontos da zona. Beleza? Tamo junto, galera. Saudações vascaínas.